Foi, Marcelo? Foi som? Gravando. Cisca, take 1. Cisca, queria que você comentasse um pouquinho como é que se deu a sua entrada no futebol e que ano que o senhor começou a jogar futebol profissionalmente. Então, eu sou lá da cidade de São Vicente, no litoral paulista, e família pobre, sem, assim, condições de procurar uma melhor, e a gente começa a jogar futebol na areia, né? Na praia. E jogando futebol nesse período, tinha um jogador chamado Gonçalo, foi um craque daquela época, jogou em vários clubes, Fluminense, e ele começou na Portuguesa Santista. E me vindo jogar, ele me convidou para me fazer uma peneirada na Portuguesa Santista. E lá chegando, a gente também não tinha nem condições de ter um par de chuteira. A chuteira era eu ganhei um pé 39 e um 40. Para mim poder fazer esse teste. E lá chegando lá, eu fui, claro, levado por esse ídolo da Portuguesa Santista, o Gonçalo. E foi uma alegria tremenda quando eu consegui ser chamado num grupo. Ele falou, o senhor pode vir se apresentar aqui, vai fazer sua ficha. E ali começou a minha carreira em São Vicente. E lá em pouco tempo, eu, com 16, 17 anos, assinei meu primeiro contrato como jogador de futebol profissional. E em que ano que o senhor chegou em Maringá e como é que se deu essa vinda para a cidade de Maringá, Cisca? Então, eu fui campeão paulista em 1964, 65, pela Portuguesa. E de lá depois eu não consegui reformar meu contrato com a Portuguesa. Aí fui chamado pelo Lula, que era o treinador da época do Santos. E como não existia empresário na época da evolução do futebol, o Santos era o único clube que fazia excursão pela Europa, pelo mundo todo. E o Lula, o Luiz Alonso, que era o treinador do Santos, ele fazia esse intercâmbio de jogadores. E o que aconteceu? Ele foi lá, comprou meu passe por R$5.000. Na época, não sei se era Cruzeiro. Aí ele me levou e me vendeu para Paulista de Jundiaí. Eu já tinha sido campeão pela equipe da Portuguesa e fui bicampeão paulista em 1967, 8 mais ou menos, pela Paulista de Jundiaí. Depois também terminou o contrato. Foi quando eu fui para o São Bento, Sorocaba, ver se eu seria negociado com o São Bento, Sorocaba. E o São Bento veio fazer uma excursão no Paraná. E nessa excursão aqui no Paraná, ele fez vários jogos aí, eu joguei aqui contra o Grêmio Esportivo Maringá da época, casa cheia, que era, o futebol realmente era famoso. E aí, terminando o jogo, nós ganhamos o jogo, 2-0. Aí o treinador Zuring, que foi também jogador e treinador de Maringá, me chamou se eu não queria vir jogar aqui no Paraná. E aí se deu. Eu falei, não, eu aceito, a proposta era boa. Aí foram em Jundiaí e compraram meu passe e eu vim para o Paraná. E que ano que foi isso, Cisca? Isso foi em 1968, 69. Bom, e aí lá em 68, pelo Grêmio Esportivo, você já faz uma competição muito importante, que é o Robertinho, né? Como é que foi aquela disputa, e depois você tem uma final lá, Sport Recife, enfim, conta um pouquinho como é que foi aquele momento da sua vida com o Grêmio. Bom, em 1969, o Grêmio de Maringá estava já vinha com um histórico muito grande, que foi ser
vários campeão do norte, aqui do norte do Paraná, várias vezes tricampeão, né? Então era realmente um time famoso, Paraná. O poderio não era só de Curitiba, era também de Maringá. E depois eu tive essa condição de jogando pelo Grêmio de Maringá, a oportunidade de participar de um campeonato feito pela CBD, que era a Confederação Brasileira de Futebol, em que jogava como se fosse o futebol agora. Como é que chama o campeonato agora? Tem o brasileiro e tem, né, Copa do Brasil. Copa Brasil. Então era a Copa Brasil da época. E nesse campeonato o Grêmio foi ganhando vários jogos consecutivos e chegou à situação do esporte vir jogar aqui em Maringá pelo Campeonato Brasileiro. Aí o que aconteceu? Ganhamos de 3-0 do esporte, que era realmente era campeão do Norte, Nordeste e disputava o Campeonato Brasileiro. Aí nós ganhamos de 3-0. E, na realidade, no bastidores, a equipe aqui não tinha condições de bancar a viagem de avião para Recife. E nem tinha condições da gente ficar em hotel. Então, os diretores, na malandragem, falaram: vamos jogar esse jogo, encher a casa aqui e depois a gente não vai jogar lá. Foi realmente o que aconteceu, né? Que ia acontecer é que nós jogamos, ganhamos de 3-0 do Sport aqui, e foi mal manchete no Norte e Nordeste, no Jornal do Comércio, a façanha que nós conseguimos saber. A gente não sabia nem a potência que era a equipe do Sport. Aí o que aconteceu? O presidente da equipe do Sport, parece que era proprietário da White Martins, o gerente geral, não sei, se queimou que ele era presidente do clube. Ele falou: pô, mas como é que um time desse aí, que a gente nem conhece, lá do mato, mete 3 no meu Atlético? Eu vou bancar essa viagem. E realmente pagou a nossa viagem. Nós fomos de ônibus até o Rio, depois do Rio nós fomos de avião para a cidade de Recife. E lá chegando, também ficamos no hotel do São Domingos, que é um hotel, na época era o melhor hotel da cidade, e fomos fazer esse jogo. E não acontece que nós ganhamos de 3-0 outra vez, repetiu. E fora isso, tem vários jornais da época, que era o Jornal Comércio lá de Recife, que não deixaram a gente vir embora, todo o time lá, porque lá são vários clubes, né? Lá tem o Sport Recife, tem o Náutico, né? Tem o Santa Cruz. Todos esses times queriam fazer amistosos com a gente, porque lá a rivalidade é muito grande, né? Legal. Ô Cisca, qual que era a sua posição em campo? Então, eu sempre joguei dos dois lados, pela esquerda, lateral esquerdo e lateral direito. Mas eu realmente me fixei como lateral esquerdo. Legal. Hoje é ala, né? Ala esquerda. E você jogou até que ano, Cisca, profissionalmente? Então, joguei até uns 33 anos, mais ou menos. Isso deu até 1900 e quanto? Aí eu parei mais ou menos em 1900, deixa eu ver mais ou menos, 69, 70, 75 mais ou menos, 1975 eu parei. E no Grêmio você ficou até que ano? O Grêmio Maringá, até 1973, ele vinha empurrando de barriga, não tinha condições econômicas, assim começou a atrasar salários, né? Jogadores iam para a federação para requerer passe e tudo. E depois é que houve a interferência do prefeito de Maringá, na época, e conseguiu montar o Grêmio de Esportes Maringá. De Grêmio Esportivo passou para Grêmio de Esporte Maringá. Foi aí que foi campeão em 1977. E
E como é que foi a sua trajetória depois dessa passagem aqui em Maringá? Para onde você foi? Como é que foi a sua vida profissional? Você teve depois uma passagem no Japão? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Bom, no esporte daqui eu fui depois, fui para o Cianorte. Aqui o time fechou, encerrou, né? Quebrou o time do Grêmio Esportivo Maringá e eu fui para o Cianorte. No Cianorte foi um contrato de 6 meses, mais ou menos, e tinha o treinador, que era ex-treinador aqui do Grêmio Esportivo Maringá, o Nestor Alves. Ele estava no Corinthians e Presidente Prudente, no Campeonato Paulista, segunda divisão, e me levou. E de lá o que aconteceu? Eu fui fazer um jogo amistoso, depois com o time do Grêmio do Corinthians. Estou com a ideia meio. Fica tranquilo. O Corinthians de Prudente também estava mal das pernas em termos financeiros. Aí eu fui fazer um jogo amistoso com uma seleção de Prudente lá em Campo Grande. E Campo Grande o futebol estava crescendo, estava todo vapor. E eu fui jogar com uma equipe de uma seleção lá. E terminou o jogo, um senhor, cabelo branco, assim, barba branca, estava numa cadeirinha, chegou e me chamou. Você não quer vir jogar aqui no Operário de Campo Grande? Aí eu falei assim, senhor, eu vou ser sincero para o senhor, eu não sou amador, eu sou profissional. Ele falou, não, mas nós estamos profissionalizando agora. Se você quiser ficar, você fica nesse hotel aqui e tal, e você me procura amanhã. Eu falei, tudo bem. Fiquei, né? E eu estava com a minha esposa já grávida na época, né? Porque jogador de futebol mais insegura os contratos, né? Aí eu falei assim, poxa, eu vou encarar essa aqui, mas será que esses caras vão me arrumar como? Para ficar aí algum emprego de guarda de banco, alguma coisa e tal. Aí fiquei do domingo para segunda. Aí eu me apresentei no endereço pelo cartão que me deram. Aí cheguei lá, rapaz, para me falar com o homem, era o secretário de não sei o quê, era outro, era vice-delegado, o homem era delegado fazendário. Nossa. Se chamava Antônio Alves Sete, e ele chegou e falou, você tem até que curso? Eu falei assim, olha, eu tenho o ginásio completo, na época era o ginásio. E os jogadores de futebol, a maioria era tudo analfabeto, né? O cara só fazia o primário, eu aprendia a ler e escrever. Eu já tinha, meu pai me forçou, eu fiz o ginásio industrial, Escolástica Rosa, lá em Santos. Aí ele falou, então, eu vou te arrumar um emprego, você vai ganhar pelo Estado, você vai ser nomeado. E naquela época, como a atual também ainda consegue, você era indicado, era cargo de comissão. Aí levei minha família, minha esposa estava me esperando para ver para onde qual seria o nosso destino. E quando eu vim, eu cheguei com um caminhão lá para pegar meus móveis e vim embora para Campo Grande. E de Campo Grande eu joguei lá, ganhei um emprego de guarda fiscal do Estado, né? Se eu tivesse ficado lá, hoje estaria com aposentadoria aí de 10, 15 mil por mês. E daí de Campo Grande, eu encerrei a minha carreira. Né? E aí, como é que você foi parar no Japão, Cisca? Poxa, eu sempre fui assim meio cigano, né? Aí a situação aqui do Brasil não é novidade, né? A instabilidade que ela dá para o brasileiro, principalmente o trabalhador. Aí veio uma proposta estava indo brasileiro adoidado assim para o Japão. E as pessoas chegavam até a fazer casamento meio fajuto, né? Com japonês ou com japonês, para poder ir para o Japão. E eu tive um convite lá e estava aquela correria do Japão querer formar jogadores e querer participar de uma Copa do Mundo. Nossa, aí um empresário me indicou e eu consegui não pegar o filé, mas pegar, do modo geral, a condição de
de como técnico, formando jogadores. E aconteceu. De eu chegar no Japão, comecei a trabalhar em escolas assim, sem saber falar japonês, sem nada. Fui obrigado a aprender um pouquinho com as crianças. É uma cultura totalmente diferente. São crianças que para ir para a escola, eles sempre tem um líder na frente, o líder do bairro, e esse líder é que caminha essas crianças para a escola. Segundo, não existe pessoa para fazer limpeza, funcionários para fazer limpeza na escola. Quem faz é os próprios garotos que lavam o vaso, limpam. Eu dava os treinamentos no futebol, acabava os treinos. Lá é uma terra assim meio igual um pedregulho, assim. Eles passavam aqueles rastelos assim para poder treinar. E eu fui ficando lá, fiquei 1 ano, 2, acabei ficando 12 anos, porque o conceito meu era muito bom. E depois que chegou mais ou menos a ter uns 500 mil brasileiros no Japão, eu fazia campeonatos nos fins de semana. Era o lazer dos operários, né, que trabalhavam dia e noite. E esses campeonatos ficou famoso lá, foi fazendo. E lá você conheceu o Zico, né? Conheci o Zico, do modo geral, foi o que levantou o futebol no Japão. Em termos assim, ele chegou lá, era tudo amadorístico, né? Assim, as condições, a implantação, e o Zico que organizou a formação de treinamentos, de ter fisicultor, de ter nutricionista no futebol, psicólogo, então evoluiu. E o Zico já estava com problema de joelho, assim mesmo ele conseguiu fazer um campeonato, uns campeonatos lá, mas aí depois ele foi como técnico, né? Para encerrar, mais 2 perguntas, Cisca. Voltando ao Grêmio ali, como é que era o seu relacionamento com os jogadores do Grêmio ali no final da década de 1960? E quais jogadores você poderia destacar daquele time da década de 1960 que você participou? Bom, de 60, eu cheguei aqui em 68. Sim, então, nesse finalzinho dos anos 60. Mas eu conheci vários jogadores, né? E jogadores como, que se você fosse hoje descrever como ídolos, assim, do futebol, que sobressaíram, nós temos o Rodelei. Rodelei foi um grande jogador, um jogador que poderia jogar até na seleção brasileira. Muito técnico. Teve jogador como Zuring, que todos eles foram campeões, tricampeões aí do Norte e Nordeste. E tive o Edgar, outro jogador também famoso, né? E na minha época aqui teve jogador como Celso, teve jogador como quarto zagueiro famoso Zé Carlos, que já é falecido também. Então são jogadores que sobressaíram. Agora como atacante também, depois foi evoluindo, né, o futebol do modo geral, né? Qual que era o relacionamento de vocês? Vocês saíam juntos, eram amigos além dos campos? Alguns, né? Porque o futebol sempre você concentra com um determinado jogador num quarto, sempre se dá bem com algum. Isso é no futebol europeu, futebol brasileiro. Mas se davam bem, eu me dava bem com todos eles, assim. Dificilmente houve inimizade. E grande maioria eu venho acompanhando aí, já perdemos vários amigos aí, né? Morreu vários jogadores aí já. Cisca, para encerrar, o que o futebol foi e é na sua vida? Bom, o futebol não é que é tudo, mas foi um princípio, né? Um começo de vida. E estou vivo, estou com 77 anos aí, graças ao esporte. E vamos ver se Deus me dá mais um pouquinho de vida aí. Mas dizer que foi tudo, não, mas que me ajudou bastante, porque onde que eu morava, em Santos, São Vicente, assim, você tinha pouca perspectiva de sobressair para poder viver. Você vê aqueles garotos vendendo siri, caranguejo na beira da estrada, porque não tem. E no Brasil,
Eu vou te contar essa aqui só para você dar risada. O Van Gaal, que é o técnico da Holanda, ele veio na última Copa do Mundo aí, jogar aqui no Brasil, e ele saiu lá do norte, nordeste, e foi jogar em Manaus. Aí desceu no aeroporto, ele falou assim, aqui ainda é Brasil? É Brasil. Pô, mas o Brasil, com toda essa potencialidade, e só revelou Neymar, qual o trabalho social que tem nesse país em termos de investir no esporte? Porque aqui é vários Brasis, então nós temos que salvar ele, Van Gaal, falando, né? Nós temos que criar condições de você tirar os garotos da rua. Hoje nós estamos numa condição aí que você vê só droga para lá, assassinos, né? Homicida, ladrão, você não tem segurança no país. Então, o que está faltando nos municípios é investimento em termos de além do dia todo na escola, o garoto ter condições também de praticar o esporte. Cisca, tem algum gol, alguma jogada que ficou marcada na sua memória? Você poderia contar para nós como é que foi? Bom, foi a do campeonato norte, nós fomos campeões norte e nordeste. Foi uma bola que o Maurício, que há pouco tempo faleceu aí, ele era o nosso goleiro, a bola passou por ele saiu adiantado, e eu não sei de onde que eu surgi do lado assim da trave e consegui salvar o gol contra o Sport de cabeça. Foi uma coisa que sempre o Maurício contava. Pô, você me salvou naquela época. E nós conseguimos ganhar de 3-0 lá no estádio Ilha do Retiro, em Recife. Legal. Muito obrigado, Cisca. Foi ótimo. Maravilhoso. Falei muito, não? Não, tá ótimo.